Hello and welcome. Thank you so much for your patience. We know we're starting a little bit late. So welcome to our first conversation as part of the public program series, Indigenous Rights, Art, and Environmental Justice, taking place in conjunction with the exhibition, The Yanomami Struggle, which is on view at the Shed through April 16th. My name is Tamara McCaw, the Chief Civic Program Officer at the Shed, and on behalf of our staff and partners, we are honored to share an open space for our local community to connect directly with shaman and Yanomami leader, Davi Kopenawa, the participating Yanomami artists in the exhibition, and Claudia Andujar. As always, we want to start by sharing some points of access today. This program will take place in Portuguese. Simultaneous translation is available from Portuguese to English via the headset you received coming in. If anyone hasn't received a headset, please let us know. You can get them to right here to our VX that are standing by. Please make sure that the headsets are set to channel C. If you could just check that. They were already preset, but I think some of you may have changed them. There's no need to change, it'll work right away. If the headset's not working, please do let us know. Also, please remember to silence your phones and refrain from any flash photography. And restrooms are located downstairs in our main lobby. As we collaborated with our partners on the public program series, we were guided by Davi and Claudia's call to action. Their message urges us to acknowledge that all of us are connected, responsible, and must do our part in defense of Indigenous people, land, and autonomy. This exhibition also provides non-Indigenous people, including myself and this institution, an opportunity to reflect on where we live and work. Here, we are on the unceded territory of the Lenape people, and our responsibility to support and stand in solidarity with Indigenous communities and First Nation peoples throughout the Americas. This is an invitation to examine and evolve our own practices of true allyship and action. We want to thank Davi, Dario, Claudia, Ioana, Mozanyel, and Jessica, our artist, who went through a long journey to be here with us this week, for inspiring and igniting our own institutional and personal growth, which will be particularly meaningful legacy of this project. I also want to thank our amazing partners at the Fondation Cartier and IMS. Before I hand off, I want to encourage all of you to visit our website to find out more about the series of public programs that will continue on March 4th and April 8th. And of course, please do get tickets to come see the show if you haven't seen it already. Now, I would like to introduce the curator of the exhibition, Tiago Nogueira, to open today's program. Tiago? Alô, boa tarde a todos. É um prazer muito grande inaugurar essa sessão de conversas aqui com vocês. Eu queria agradecer enormemente ao Centro The Shed aqui por receber esse projeto tão importante e por ter trabalhado por tanto tempo nessa colaboração. Queria agradecer à Fundação Cartier por estar apoiando esse projeto também de uma forma muito determinante, ajudando a gente, apoiando em todas as viagens e em toda a estrutura e a logística para conseguir ter todas as pessoas que estão aqui. Queria agradecer, obviamente, ao próprio Instituto Moreira Salles, onde essa exposição surgiu, no Brasil, em 2018, e, especialmente, a Rotucar Associação Yanomami, que é presidida pelo Davi Kopenawa, que está aqui, e dirigida pelo Dário Kopenawa, que também está aqui, e o Instituto Socioambiental no Brasil, que também tem ajudado muito ao longo do desenvolvimento desse projeto. Eu queria fazer um agradecimento especial e maior, sobretudo, ao Davi Kopenawa, ao Dário Kopenawa, a Erwana Yaira, ao Morzaniel Iramari e ao José Camocarresse, que deixaram o seu território para estarem aqui hoje com a gente, não só para compartilhar o trabalho, mas para compartilhar algumas mensagens muito importantes que eles têm para dividir conosco. Queria também agradecer muito Claudia Andujar por ter confiado nesse projeto e aberto também o seu arquivo, a sua história, e me apresentado a tanta gente importante. Muitas delas estão sentadas aqui na plateia. Não vou nomear todas, mas Carlos Aquini, Bruce Albert, Ana Maria Machado,
muitas pessoas que há muitos anos trabalham nessa luta, do qual a exposição tenta dar uma narrativa, né, apresentar um certo recorte. Queria agradecer também, especialmente a Valentina Tong, Camila Goulart, que trabalham comigo no IMS há muito tempo, ajudando a botar de pé esse projeto, e todas as pessoas aqui do The Shed, representadas pela Tamara Macol aqui no palco, que organizaram isso e que estão também muito empenhadas em fazer com que essa história seja entendida não só como uma história na Amazônia, né, referente a um povo indígena específico, mas que ela seja compreendida também como uma história maior de uma luta por justiça social e por respeito à vida humana, que eu acho que é uma luta que todos aqui compartilhamos. Queria só, antes de começar então essa sessão, explicar que essa exposição surgiu em 2018, no Instituto Moreira Salles, no Brasil. Foi uma exposição que tinha como objetivo apresentar a luta histórica, capitaneada por Davi Copenau e por Cláudio Andujar, para uma nova geração, no momento em que essa luta a gente achava que estava celebrando conquistas que não voltariam atrás. É uma infelicidade que ela tenha se desdobrado ao longo desse período e tenha atravessado cenários muito adversos, né, com a presidência da República no Brasil, com a pandemia, com uma série de outras violências e ataques aos povos indígenas do Brasil. Ao longo desse tempo, a gente foi transformando a exposição por causa disso. Ela passou a ser não só uma exposição importante para marcar essa luta histórica, mas também para apresentar de uma forma mais ampla e mais complexa a visão de mundo do povo Yanomami, e por isso ela foi ganhando novos colaboradores, novos artistas, novas obras. Muitos deles estão aqui, nem todos puderam vir, mas alguns estão aqui, vão falar com vocês um pouco mais tarde. Eu acho que esse é um projeto em movimento. Ele, acima de tudo, ele tem que reagir, tem que se relacionar com os contextos por onde ele passa. E eu espero que ao longo do tour, que depois vai continuar para o México, para a Colômbia e para o Chile, esse projeto também se desdobra e se abre a muito mais pessoas que queiram se juntar e apresentar essa luta. Eu acho que a exposição, vocês, não, se tiveram oportunidade de ver, devem ter percebido que ela tem duas dimensões, né, muito importantes. Uma dimensão que é a apresentação da arte e do papel da arte em representar coisas que a gente muitas vezes não tem acesso, né, não consegue enxergar, ou não consegue entender, ou não consegue ver. A primeira parte da exposição inteira, ela fala sobre essa vontade de traduzir, de interpretar, de representar mundos e visões de mundos diferentes. Ela dá conta de um aspecto que eu acho muito importante na arte, que é tentar transformar em visível o que é invisível, né, o que a gente não vê, e expandir a nossa percepção do mundo através dessa construção pictórica. E eu acho que isso já é uma contribuição muito importante de todos esses artistas, que são uma geração anterior e agora uma geração nova, né, que vem tentando realmente mostrar que a arte, a própria representação, tem uma função política em nos fazer entender outros mundos. E a segunda parte da exposição é uma parte mais difícil, porque é uma parte que tem imagens que não deveriam existir, né, que conta uma narrativa que não deveria existir também, porque ela trata dessa batalha, que é uma batalha histórica específica dos anos 70, 80 e 90, pela demarcação do território Yanomami, mas que se relaciona com um passado histórico, né, de 500 anos de destruição e de violência contra os povos indígenas e originários do Brasil, e com um presente muito atual, com a crise humanitária que está acontecendo agora no próprio território, que vocês devem estar acompanhando as notícias. Então, também acho que é importante entender esse projeto, não só como uma exposição de arte, mas como uma plataforma e um espaço para que essas notícias possam estar presentes e possam estar cotidianamente aqui sendo discutidas, para que a gente juntos pense formas de impedir que elas se repitam de novo e de novo e de novo. Para não me delongar mais, eu queria então... vou apresentar aqui Dário Copenaua, que é o vice-presidente da Associação Hotucara Yanomami, uma associação importantíssima que organiza uma série de questões no território Yanomami. Dário é também intérprete, tradutor, tem sido uma figura de muito destaque na liderança política, tem feito palestras importantíssimas também para ajudar a gente a entender o que está acontecendo no território. Davi Copenaua, grande xamã, liderança do povo Yanomami do Brasil, premiado internacionalmente,
já esteve aqui nos Estados Unidos outras vezes, né, quando recebeu o prêmio do Global 500 Awards das Nações Unidas, veio várias vezes, talvez acho que há 40 anos, ele viaja pelo Brasil e pelo mundo para tentar impedir que o povo dele seja vítima de um genocídio. E Cláudia Andujar, fotógrafa, artista, ativista, que veio da Europa, né, fugiu da Europa durante o Holocausto e se encontrou no Brasil, e mais ainda entre os Yanomami, a quem ela dedicou também boa parte da sua vida numa luta. É uma honra enorme estar com eles aqui, e eu queria então pedir, para a gente começar essa conversa, Davi, se você pudesse compartilhar um pouco com o público qual que é a importância da exposição estar aqui em Nova York, com todas essas fotografias, desenhos, qual que é a mensagem que ela traz para o público que vai conhecer e talvez ouvir falar pela primeira vez dos Yanomami. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Bem, Iawamak, Oxewamak, Patawamak, Acaratuaiate. Uma boa tarde, estudante, jovem, idoso, professor, professoras, jornalistas que estiver aqui. Primeiro, eu me representa, eu sou a liderança tradicional Chamacopenaua. Também sou xamã, tá dentro do povo originário. E também sou doutores honoris causa. E também sou Academia Nacional Ciência do meu Brasil. Então, esse que foi reconhecido atrás da minha luta. Atrás da minha luta, do meu povo Yanomami. Esse aqui eu queria falar um pouco. Tiago me perguntou sempre, né? Então, eu já sei como nós encontramos com a Cláudia Andujar, que dentro da minha casa, da minha floresta, ela foi muito longe, está aqui do outro lado do mundo. Então foi muito importante o trabalho dela que ela escolheu nesse caminho, atrás de foto. Sem foto, não vai sentir nada. Tendo foto, falando o nome do povo da floresta, povo Yanomami, vocês vão acreditar. Sem foto, eu falando o nome do meu povo, você não acredita porque você não conhece. Então é por isso que é importante a foto do trabalho da Cláudia. Nós, povo Yanomami, oferecemos para ela para fazer um trabalho. A maioria aqui não gosta de tirar foto. Toda hora tirando foto não é bom, né? Então nós, a liderança da Pata, Xabiri, Pata Tupa, autorizou para ela fazer um trabalho e depois montar tudo nos papel,
e isso aí, exposição da luta do povo Yanomami. Então já foi assim, representamos no São Paulo e Rio de Janeiro, lá no Paris, também já representamos lá. E aqui no Nova York, é importante representar o mais do meu povo Yanomami aqui na Nova York. É muito longe, tem muita gente também que não reconhece o meu povo Yanomami. É por isso que trazer imagem do meu povo Yanomami. Não adianta ficar falando sem a exposição, só falar o nome do povo e você não vai acreditar. É por isso que nós estamos mandando a Tiago. Agora ele está tomando conta. Ele está tomando conta essa exposição, o trabalho da Cláudia. Porque a Cláudia, minha amiga, ela já tem um limite. Ela já tem limite para partir para outro mundo. Então, assim que nós conversamos, eu com o Carlos e o Max Wesley, e acho que Bruce também, conversamos para repassar com o Instituto Moreira Salles. O Tiago, ele está responsabilidade para continuar mostrar a nossa imagem do povo Yanomami em outro lugar. Então, isso é muito importante que vocês estão vendo aqui nessa casa, desenho bonito, outro fica dançando, outro falando, até eu falando, e mostrando a Yanomami marcado, que ela escolheu vários tipos de foto diferente, né? Também está mostrando a marcha da floresta amazônica, a marcha da floresta Machita Urihi, Machita Teme. É muito importante para o nosso futuro, e futuro de vocês, continuar olhando, interessando para continuar a defender a nossa outra geração que vai ter. O Davi não vai ficar 100 anos, 2 anos. Davi tem limite, também tem. Todo mundo que nós estamos aqui, não vai ter, só vai ter outra geração. Então, essa é a história que é muito importante, já está pronto, arrumado. Graças ao Mame, Cláudia Andujá, era bem pensado para mostrar o trabalho bom ou o trabalho ruim. Tem dois pensamentos, tem 2 caminhos. Então, e há instrumento que essas meninas, a Valentina, Camila e outros também que cuidam do nosso alimento para se comer, né? E isso foi bom. Então eu falou a seus trabalhos. As mulheres é responsabilidade. Mulher sente mais do que homem. Certo? Essa costuma minha. Mulher o quê? A mulher, ela carrega nossos filhos na barriga. O quê?
A mulher, ele cuida a nossa casa, nosso filho e casa, comida e tudo, lava roupa, lava tudo. Essa mulher, muito trabalho. Mulher é uma cavaleira para nós, importante. Sem mulher, como é que nós vamos fazer filho? Sem homem, como é que vocês vão ficar grávida? Então, a natureza foi bom para ter o povo da floresta, o povo da terra. É por isso que nós estamos aqui mostrando a beleza da criação do meu povo Yanomami, Machita Urihi, e a língua portuguesa, a floresta amazônica. Floresta amazônica é um pulmão do mundo, é pulmão do planeta, é global. Nós somos povo um. Nós somos povo só, nós separados. O branco diz que fala que nós somos separados, são qualidade, nós somos separados de verdade, língua de verdade. Então, eu agradeço que vocês estão aqui. Eu acho que nós chegamos aqui dia 28 nós chegamos. Todo dia que você vai olhando, achando bonito, interessando, pensando, sentindo vontade, continuar a apoiar, continuar a lutar junto com nós. Então, essa que eu queria colocar. A graças ao Mami, a Cláudia, ela foi mulher primeiro. Eu vou elogiar ela. Ela é tipo rainha da nossa terra mãe. Ela única saiu pensando, vai ser a rainha do povo Yanomami, rainha do povo, outros povos do Brasil e fora. E para você também. Vocês podem aprender qual ela aprendeu. Só não aprender com a universidade, aprender a ser professor, antropólogo. Mas isso aí não quer aprender, lutador. Lutar para vocês. Lutar para vocês que sobrou a floresta aqui no Nova York. Se vocês não lutar, quem vai lutar para vocês? Então vocês já ficaram gente grande. Já chegou a idade para ser tuxaua, ser lutador. Então, isso aqui eu queria dizer. Eu não quero me repetir. Eu já falei como ela chegou lá, visitou, conhecer, interessar e vestir vestir a roupa do nosso povo Yanomami Ikuana. Dois mundos se abraçou, do mundo Brasil. O mundo é muito importante, que ele que cuida de nós. Não é o governo que não está cuidando. O governo se troca depois, o mundo não se troca. É por isso que é importante falar junto. Nós estamos sentados aqui na barriga da nossa mãe terra. Então, isso aqui eu queria falar. Então, foi muito difícil para ela chegar na minha casa. Andou Surucucu, lá Maturacá também, onde mora, o Atorique. Ela andaram a pé, eu junto com ela. Nós lutamos muito. Nós lutamos muito para ter a nossa território Yanomami, também ter o trabalho dela, imagem dos Yanomami. E vocês conheceram, e vocês conheceram de mim quem é Davi, como é que ele é.
como é que eles pensaram. Eu pensei, encontrei, ela me deu minha arma para mim. Minha arma para mim, uma flecha, é esta aqui. Essa que é hoje que nós usa de papel, denunciar, fazer documento, reclamar, esse é hoje. Há 500 anos passado, homem branco matava de metralha, arma de fogo, com revólver, com bomba. Isso aí não é bom para a gente fazer isso. Chega de brigar por causa da terra, por causa de lugar para riqueza. Então, eu deixar a minha histórico aqui, eu vou também ficar sempre pensando, a minha pensamento vai ficar junto com a imagem do meu povo Yanomami. As crianças dançando, se pintando, falando, então a minha imagem, o meu sonho, o meu chabire vai ficar sempre aqui. Se eu vai sair, se mudar para outro lugar. É assim que é meu trabalho que faz. É o trabalho que faço junto com o meu povo para andar junto. Eu não posso esquecer, eu não posso deixar ele ficar sofrendo. Então, eu prefiro sofrer junto. Eu prefiro chorar junto como nossa mãe, nossos filhos, nossos pais estão chorando. Como a nossa mãe também chora por nós. A terra pertence de nós e de vocês também. Nós vamos cuidar a nossa planeta Terra, onde está oferecendo nossas comidas para a gente comer barriga cheia e ficar feliz, contente, saúde, como ser saudável, que vocês usam essas palavras. Então, isso que eu queria falar mais. Eu vou agradecer. A minha missão já tá finalizando. Hoje e amanhã eu vou para outra viagem para chegar lá com outras pessoas que estão esperando ali no Washington. Aí tem muita gente também tá esperando a minha chegada para perguntar e eu continuar contando. Então, essa é a minha obra que eu escolhi, a natureza, a força da natureza me colocou no campo por causa do meu povo, por causa dos meus sobrinhos, por causa de outra geração, para ter a terra, eu não vou dizer que a terra está marcada, isso aí é só para enganar nós. A terra que nós conseguimos, conquistamos, para ter a nossa terra demarcada e homologada, registrada pelo governo federal do nosso país, mas não respeita. Não respeita. Por falta de educação. Para que ter lei? Se a lei fala Constituição Federal, para que fizeram isso? Não lembra mais? Para que fala coleção 169? O que significa isso? Só para ficar nome? Eu acho que é mais importante nós obedecer. Quem é mais importante obedecer nosso é a terra que obedece de nós. A terra que sustenta a nossa comida. Sustenta água limpa, o ar limpo, lugar bonito. Essa que é a Constituição Federal, com o nome que fez plano para ter a nossa terra
terra para nosso povo indígena, nosso povo não indígena. Isso é importante que eu vou falar. E muito obrigado, que vocês gostaram. Vocês, gente boa, tem outro gente ruim. Tá? Tem um índio gente boa, tem índio ruim também. Então, como cachorro brabo, como cachorro bom. É assim. Então, a nossa luta vai continuar. Eu não vou baixar minha cabeça. Eu vou enfrentar até conseguir. E junto com vocês, vamos na coragem para salvar a nossa vida, das nossas crianças, está pedindo socorro. Então, o mundo já está se sabendo o que está acontecendo outra vez. Esse problema que está lá não é só hoje. Não é só hoje, não. Então, essa é a minha palavra que eu vou deixar no nosso coração, no pensamento, para vocês, um dia que vai acontecer bonito ou mal. Então, esse que eu queria colocar a minha fala nessa casa, e hoje, amanhã, eu vou para outro trabalho. O trabalho é muito perigoso. O homem da cidade não é só bom amigo. Tem pessoa que homem que paga uma criminosa matar liderança, certo? Então, e essa matança ficou como Jesus estava lutando nessa terra. Aí os pessoal da exército mataram Jesus Cristo. Ele foi embora. Então ele deixou o mesmo problema. Mesmo problema que nós estamos enfrentando. Então, finalizando, muito bom, boa tarde e até outra vez. Obrigado. Muito obrigado, Davi. Eu queria, para continuar a conversa, perguntar um pouco para vocês para você e o Dário, que vocês deixaram o território Yanomami agora num momento muito difícil, né? Tiveram que vir para cá trazer essa mensagem quando muitos parentes estão sofrendo muito. Vocês poderiam explicar para a gente o que está acontecendo no território Yanomami hoje? Oi. Away na boamak kua americano teriwamak e eu assi teriwamak hiluba kami uri teriamak pasio o mamana yamak lalo mariwi yamak pasio ko yalo yat wain sibe ibayatan uau setutihi kahawamakha. E boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes, estão nos ouvindo. Traduzindo, somos seres humanos iguais, mas somos ritmo diferente. Vocês são europeus, americanos, somos povo da floresta. É extremamente importante, vocês estão aqui sentados, nos ouvindo e ouvindo as nossas históricos. E importante a gente falar a situação. Bom, o Diago perguntou, né? Eu não sei, aqui jornais nacionais, internacionais estão mostrando, nas redes sociais talvez vocês estão acompanhando, não sei. Então, hoje, uma situação muito
vulnerável, como os brancos falam, principalmente o território Yanomami está vulnerável de crise sanitária. E também outros povos do Brasil, o povo, os indígenas, fomos muito violados durante 4 anos atrás. Então, é muito difícil a gente poder explicar para vocês de sociedade não indígenas, para entender a nossa realidade que nós estamos sofrendo hoje em dia. Isso não é a nossa responsabilidade, que a gente faz maldade nada do que ele fala para as gerações e para os seres humanos. Queria assim dizer vocês conseguirem entender-se o que nós estamos sofrendo hoje em dia. É um sistema do governo, e sistema capitalismo, e sistema do colonização. Talvez vocês vão conseguir entender isso. Nesse ponto, de quase 523 anos, nós estamos sofrendo isso. Estou falando um grande, população geral, até chegar na terra Yanomami. Nossos países têm os governos que governam o nosso país. Nossos países têm parlamentares, têm os senadores, têm os prefeitos para governar o nosso país, para ajudar a população, sociedade. Isso existe. Nesse ponto, eu queria falar sobre o problema que nós estamos enfrentando hoje em dia na terra Yanomami. Na visão e nas culturas do povo Yanomami, é muito difícil a gente explicar para a sociedade não indígena. Isso não é o nosso problema. Nós, povo da floresta, a gente não está enfrentando o problema de um poder público, principalmente governos. Então, como que a gente pode dizer para os não indígenas, com vocês, nos colaborassem, nos ajudassem? Então, para a gente enfrentando os problemas das violações dos direitos humanos, como saúde, educação, territoriais, os nossos rios, e também de biodiversidade estão morrendo nessa crise humanitária. Então, isso chegou nas nossas aldeias, né? Repetindo um pouco isso, década de 70, primeiros invasores que chegou na nossa terra, mataram nossos bisavós. Na época da epidemia de sarampo, quando meu pai era pequeno, né? Então eu estou contando histórico, porque meu avô já foi, mas ele me falou isso, ele contou para nós. Então isso a gente pode refletir isso um pouco. Por que nós estamos vivendo hoje em dia no Brasil, nesse problema, né? Então isso entrou, morreram metade de meus bisavós, também morreram na década de 80, invasão entrou, matou por Yanomami, por exemplo, e foram massacrados, mais ou menos 16 Yanomami foram massacrados, nessa atividade de garimpo ilegal, nessa exploração, mineração nas terras indígenas. É um problema que causa isso. Esse problema, o diário que nós estamos vivendo, é um problema de atividade, exploração nos territórios. Eu vou dar um exemplo também, talvez vocês reconhecem nos jornais. Lá no Brasil, na Minas Gerais... Aqui não devem entender, não? Eles estão com a tradução em inglês. E em Minas Gerais, como aquele diplomacia, como é que chama? Brumadinho, quando ele derreteu, e isso está entrando na terra Yanomami. Então isso, na terra Yanomami, é um problema que nós estamos enfrentando quase 20 anos atrás, né?
O crise humanidade agora é uma responsabilidade do governo federal. Poderia cuidar a população geral, não é o específico, os Yanomami. População brasileira, não indígenas. Então isso hoje está acontecendo. Os nossos parentes, os nossos irmãos estão morrendo. Hoje é uma situação grave, doenças fortes, malária e pneumonia e vermes. Por que estão morrendo isso? Porque os invasores estão lá. A atividade garimpo ilegal está lá. Sem garimpo, as crianças não morreriam. Sem garimpo, os nossos idosos não estariam morrendo. Sem atividade e projetos de públicos, como governos, eles sempre fazem, atividade de garimpar, atividade de desmatar a Amazônia. E hoje, na terra Yanomami, não tem assistência de saúde. Isso é responsabilidade do governo, ligado com o Ministério da Saúde. E o governo federal, se cuidasse, não estaríamos aqui sentados, contando a histórico, não criticaríamos o nosso país, não denunciaremos o nosso país, nos falaria o nosso país bem, se tiver, não tem problema. Não acusariam as autoridades se a gente viverem bem. Então hoje, os Yanomami estão morrendo de malária e de doenças, porque os nossos rios estão contaminados. Dentro disso, os nossos parentes foram assassinados. 5 Yanomami foram assassinados de arma de fogo, o uso de garimpo ilegal. 2 crianças foram julgadas, maquinária, draga, as nossas crianças de 4 anos, de 6 anos. E um absurdo que nós estamos vivendo hoje em dia. Se o filho de vocês estão dragado de maquinários como de dragas, atividade de garimpo ilegal, será que é bom para vocês? Vocês ficarem bem, felizes? Então é dor, muito dor. Somos humanos, somos seres humanos igual a vocês. É muito grave. Nós estamos sofrendo por causa disso. Então isso significa uma violação de direitos humanos. O governo brasileiro não tem responsabilidade. Ele não tem assim sentimento. Eles são sentimentos dos seus filhos, para roubar o dinheiro, desviar o dinheiro. É isso. A sociedade de não indígena, sempre eles pensam isso. E por isso, há uma repercussão muito grande está acontecendo, e a gente está sempre lutando, sempre falando isso, esses problemas. Então isso, como o Diago perguntou isso, que se chama crise sanitária, não é os Yanomami que estão morrendo. Muitos brancos estão morrendo na rua, atropelados, se prostituindo, se drogando. A gente sabe. Isso, o problema é grande. O problema é global. E os garimpeiros estão morrendo muitos. Entre eles estão se matando lá. Quantos garimpeiros estão enterrados na nossa casa, nossa terra? Está virando tipo de carniça ao nosso território. Então isso está acontecendo na terra Yanomami. Como nós, Ruducara, representante da Ruducara, fizemos bastante denúncias, né? Somos cansados de denunciar. Somos cansados de falar ao público
qual é o público que vai nos apoiar? A gente pede apoio dos internacionais, apoio dos públicos. Que forma vocês vão ajudar a população Yanomami? Que forma vocês vão proteger os Yanomami? Que vocês vão apoiar de quê? Para quê? A gente precisa, algumas precisam a resposta. Não é para ouvir. Não é para escutar. Você tem que se manifestar, ajudar, criticar os seus autoridades, seus governos. Aqui, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, eles estão apoiando a atividade de garimpo ilegal para explorar a mineração nas terras indígenas. É uma responsabilidade e o Estado também está cometendo crime, humanidade também. É isso que vocês têm que aprender hoje em dia. Se não tem esse cometer crime ambiental, por exemplo, não estaríamos reclamando, não estaríamos, as nossas crianças morreríamos. Então isso para a gente pode entender. Eu queria dizer, vocês entenderem qual é o problema que nós estamos vivendo lá, né? Para entender essas comparações, podemos pensar junto. Podemos trabalhar junto nesse luta. Então, isso eu queria explicar mais ou menos isso. É difícil para explicar, porque não é o nosso problema, né? A gente não está criando, a gente não está chamando atividade de mineração nas terras indígenas. Por que eu estou falando mineração? Década de 80, era o garimpo fraco. Eles usavam com mão, de pateia, eles usavam. Hoje os garimpos são mais poderosos do mundo, são ricos do mundo, são milionários do mundo, que estão entrando na terra Yanomami, que compra os maquinários pesados, que fura a profundidade. E por isso, esse cicatrize, as nossas crianças, o nosso meio ambiente está morrendo. Na terra Yanomami tem uns maquinários que se chama retroescavadeiro. Você sabe, né? Vocês conhecem. É isso que come a terra, que explora a terra, que extrai o ouro e cassiterita. Quem apoia esses projetos são os internacionais. Então eles estão cometendo crime também. E por isso os nossos parentes, por isso nós Yanomami estamos morrendo de violado, de assassinado, de discriminadas do mundo, da sociedade não indígena. Então isso, queria explicar um pouco isso, por que nós estamos vivendo nessa problemática, por que os Yanomami estão morrendo. Se tiver, não tem os invasores entrando no nosso território, os Yanomami não estão morrendo. Então isso a gente pode, eu queria assim jogar uma problemática do Estado brasileiro. O Estado internacionais são mais responsabilidade que mata o mundo inteiro, que mata seres humanos internacionais. É responsabilidade, é isso. É isso, a gente pode pensar isso. Eu não sou assim, eu não sou técnica, mas estou querendo explicar para vocês entenderem qual é o problema que nós estamos enfrentando na terra Yanomami, qual é a crise humanitária. Então isso mais ou menos queria esclarecer um pouco, né, o Diago? Eu acho que eu não quero falar. Não, porque já eles falaram tudo. Tá bom. Vai falar agora. Acabou? Acabou. Ele está terminando. Eu já terminei. Já terminou?
que você não pode falar um pouquinho? Um pouquinho. Tá. Cláudia, Sim. eu vou só fazer uma pergunta para te dar um gancho para falar. Essa exposição, me lembra uma das primeiras vezes que a gente se encontrou, você me falou uma frase que deu origem a esse projeto, que era, você disse, a fotografia não foi a coisa mais importante que eu fiz na vida. O que é mais importante? Você me disse, a fotografia não foi a coisa mais importante que eu fiz na vida. Sim. Você pode contar um pouco, então, o que você aprendeu com os Yanomami e o que é mais importante no trabalho que você realizou? Sim. Olha, eu comecei a trabalhar na questão Yanomami o século passado, por volta de 1970, e estou continuando a fazer isso. Então, nós temos que continuar. Estamos aqui agora para outras pessoas que estão presentes nessa reunião entender a questão do povo Yanomami e o fato que o governo brasileiro realmente não está respondendo à importância desse trabalho. Nesse sentido, estou falando de apoiar os Yanomami na questão de saúde, o fato que eles estão sempre invadidos, tá? Por gente que querem retirar a riqueza do ouro dela. Então, são situações extremamente complicadas e com um apoio de gente como vocês aqui de outros países, não? Que podemos aguardar que se fale da questão Yanomami e que se apoie a vida deles. Então, na verdade, é isso que eu queria transmitir. Eu acho que seria talvez interessante vocês fazerem algumas perguntas aos dois Yanomami que estão aqui agora e responder coisas que para vocês também é uma coisa, na verdade, pouco conhecida. Tá? Obviamente, eu espero que com nossa viagem aqui, a fala sobre a questão, as imagens as fotografias que eu tenho feito através dos anos estão expostos aqui. Então, isso também permite vocês a entenderem quem são o povo Yanomami e a importância de defendê-los. Então, é o que eu posso dizer para vocês. Vocês devem também pensar um pouco de que jeito que vocês podem fazer algo de positivo.
para manter esse povo em vida. Pensam um pouco sobre isso, tá? Se vocês têm ainda perguntas para fazer, façam agora. Então, gente, eu agradeço por estarem aqui. Eu sei que vocês estão passando hoje à tarde umas horas aqui para ouvir falar a gente da questão Yanomami, e que o governo brasileiro realmente não respeita. Tá? Então, por favor, ficam à vontade. Talvez alguns de vocês gostariam de ir no Brasil e na terra Yanomami para conhecê-la e saber o que está acontecendo lá. É o que eu posso dizer. A gente tem pouco tempo aqui, mas antes de encerrar, eu queria... A gente acho que não consegue fazer pergunta por causa do sistema de microfones e tradução. Mas eu queria talvez aproveitar a presença do Davi aqui também para fazer mais uma pergunta e relembrar, né? Na exposição, no final da exposição, tem uma instalação audiovisual bastante importante que chama Genocídio do Yanomami, Morte do Brasil. E foi uma instalação feita durante um protesto, em 1989, quando o governo brasileiro tentou demarcar o território Yanomami para aliviar a pressão como ilhas isoladas, 19 ilhas isoladas. Obviamente, outras partes do território seriam usadas com outros fins. Então, eu queria aproveitar e perguntar para o Davi qual que é a importância de ter um território contínuo, um território amplo, de poder proteger a floresta inteira, não como pequenos quintais ou ilhas. Se você pudesse comentar um pouco para a gente isso. Perrete, que bom que você está lembrando. Estou com calor. A terra, outros lugares aqui, que começaram aqui nessa região, Europa, eu nunca vi assim a terra indígena grande. Eu vi só a terra não indígena, Portugal. Portugal é muito grande, maior que a terra Yanomami. Então, eu aprendi com a luta da Cláudia, ela que me ensinou. Eu não pedi o governo demarcar. Esse é o pensamento que foi daqui para lá. Pensamento da autoridade que começaram a demarcar um pedacinho, vendendo para fazendeiro, vendendo para homem branco. Ele saiu daqui. Não eu que pedi para demarcar a terra Yanomami grande. O Brasil era livre. Brasil livre. E eu não queria assim contar histórico, como aconteceu, como nós lutamos, achamos que eu achei a terra
não pode ser assim, dividido, pedacinho. Terra não se divide, nem separa. Então, eu sou filho de lá. Eu neguei o governo Sucessanei com a presidenta FUNAI, Romero Chucá, e Calha Norte. Eles fizeram 19 ilhas pequenos, como a Terra do Boi. Chiqueiro do Boi é pequeno. Com a chiqueira do boi pequeno, o boi vai precisar mais outro espaço. E o pai, o dono da criação do boi, se tiver aldeia perto, ele vai negociar. Negociar de açúcar, alimento. Esse é costume que chegou na minha casa. Então, ele começaram 19 ilhas pequenas. Falaram que para mim é facilitar até marcar, para não gastar dinheiro dele. E eu não gostei. Falei com não sei, entre nós falamos, olha, Cláudia, isso aqui, 19 ilhas, para mim se representa como geológico, onde eles colocam os pássaros, jacaré, capivara, onça, macaco. Esse não é bom para mim. Nosso povo vai crescer. Nosso povo vai aumentar o número de povos de Yanomami, então precisa a terra grande. É assim que nós achamos essa é a solução. Eu e a Cláudia Andujá. O meu filho estava pequeno. Essa menina está aqui, é Juana, ela é pequena. Então, nós fizemos isso, pensamos para não ter marcar as terras pequenas, como aconteceu com os Macuxi. Eu acho que vocês conhecem a história do Macuxi. Então, eles fizeram. Isso mesmo que fizeram dividir as terras pequenas. Porque nós caçamos muito longe. Então precisa terra grande. Nós, Yanomami, das montanhas, a gente viaja muito longe, um mês, chegar para outra comunidade. Outro lugar, a gente viaja mais ou menos 2, 3 dias ou 5 dias. Isso aí, Yanomami acostumado a fazer isso. Então eu precisei a terra única. Terra única para continuar o meu povo Yanomami viver. Então, assim que nós falamos assim, pensamos, falei com a Cláudia, nós vamos lá para a ONU, vamos escutar a ONU, o que ele vai dizer para nós. Porque a ONU é para ajudar a gente. A ONU é para ajudar para todo mundo. Não é só para ajudar a olhar homem capitalista que tem dinheiro. A ONU tem direito para olhar as comunidades pequenas. É por isso que nós viemos aqui para conversar com ele. Falei com o secretário do ONU. Secretário do ONU. Aí contei para ele, olha, secretário do ONU, eu já vi falar que você olhar tudo, olhar longe. Então, olhar a minha casa, o que está acontecendo. Eu quero que você dá ordem para o governo tirar essas 19 ilhas. Tirar nossas 19 ilhas, demarcar as terras únicas, para continuar terra grande. Terra pequena não serve para nada. Serve nada, porque não tem espaço para a gente caçar, pescar, trabalhar, plantar roça. E homem branco gosta de fazer cerca de arame. Aonde que eu vou passar?
para buscar a palha para fazer casa. Assim que eu conversei com a secretária do Meio Ambiente. Então, ele prometeu, olha, Davi, eu estava quase chorando, né? Chorando de raiva, porque o homem da cidade, ele não acredita sem documento. Tem que ter documento na mão para ele olhar e ler, acreditar. Então, o secretário me falou, olha, Davi, não precisa chorar, não. Eu estou pensando que você vai chorar de raiva, então eu vou resolver, eu vou falar com o presidente Collor de Mello. Tá? Então, assim que aconteceu para conquistar o governo, devolver a nossa casa para a terra Yanomami. É assim que nós conseguimos. E o governo federal, eles só para enganar nós, fizeram um documento, como se fosse documento como criança nasce. Eles fizeram tipo de certidão de nascimento. A terra não nasceu, não. A terra nasceu muitos anos. Tá? A terra não nasceu como criança nasceu hoje. Criança nossa, ele precisa certidão de nascimento. Terra não precisa certidão de nascimento da terra Yanomami, não. Terra precisa respeitar, homologar e garantir, proibir entrar invasores, qualquer tipo que o branco entra, preto, negro, que proibir. Essa lei, pode falar isso, a nossa lei do Yanomami respeita, nossa escuta a nossa Criador. Você já viu Yanomami invadir a sua terra? Será que você já viu Yanomami tomou a cidade? Nunca foi isso. Quem é que está errado? É o homem da cidade. Nosso povo da floresta, ancestrais, respeitamos, como o Mamo deu ordem. Respeita, é seu lugar. O branco chega aqui, também que falar para ele, não pode. Já tem. Não precisa roubar a terra dos outros. Não precisa enganar o índio. É assim que nós conseguimos. O governo brasileiro não gostou. Aí começou a chorar, né? Começou a chorar, como Bolsonaro chorou quando Lula ganhou. Aí Bolsonaro chorou e foi embora para cá. É assim que o governo de Roraima, o governo de... será assim. Então, essa aí é a vitória, a nossa luta. Vitória, a nossa mãe Cláudia, o povo Yanomami, confia o trabalho dela. Então, isso aqui aconteceu vitória. Nós somos vitoriados do nosso mundo da terra Yanomami. Oi? Oi. Queria então só agradecer a todos, avisar que às 3h30 a gente tem outra conversa agora com os artistas, que a programação continue e que a exposição está aberta para todos visitarem. Obrigado.